O aroma de jasmim e musgo úmido atingiu-me antes mesmo de eu ver a banca de flores. A primavera chegou mais cedo à cidade este ano, transformando o mercado de agricultores de sábado numa profusão de cores que fez os meus dedos coçarem para pegar no meu caderno de desenho. Eu o havia deixado em casa, um pequeno apartamento a 3 estações de metro de qualquer coisa que se assemelhasse remotamente à minha antiga vida, porque hoje deveria ser um dia simples. Compras, ar fresco, coisas normais que pessoas normais fazem. 6 meses de normalidade. 6 meses fingindo que não havia fugido de um casamento que destruiu todas as ilusões que eu tinha sobre o amor. Parei diante de um vendedor de orquídeas antigas, do tipo que eu costumava ilustrar para revistas botânicas antes de meu mundo desmoronar. Minha mão pairou sobre uma Phalaenopsis lavanda clara, com pétalas com veios roxos mais escuros, como aquarela escorrendo sobre papel molhado. A proprietária, uma senhora idosa com terra sob as unhas, sorriu para mim com a cordialidade reservada aos amantes de plantas. Híbrida rara, disse ela com uma voz rouca por décadas de trabalho em estufas. Temperamental, mas vale a pena o esforço. Não são todos? Pensei, mas não disse em voz alta. O mercado estendia-se por 3 quarteirões de rua fechada. Vendedores ofereciam de tudo, desde mel orgânico a facas forjadas à mão. A multidão movia-se em correntes preguiçosas à minha volta. Famílias com carrinhos de bebê, casais de mãos dadas, homens idosos a debater os méritos de várias variedades de tomate. Deixei-me misturar no anonimato daquilo. Apenas mais uma mulher com um casaco comprido e jeans, o cabelo castanho avermelhado preso num coque desarrumado. O casaco estava a cumprir a sua função na maior parte das vezes. Com 5 meses de gravidez, estava a tornar-se mais difícil esconder. A protuberância do meu abdômen era tão pronunciada que eu tinha deixado de usar roupas justas. Neve, a minha melhor amiga e a única pessoa que sabia a verdade, tinha me avisado que roupas largas só funcionariam por um tempo. Não podes esconder para sempre, Willa, disse ela enquanto tomávamos café na semana passada, usando o apelido que eu adotara profissionalmente. Ele vai descobrir eventualmente. Mas eventualmente não era hoje. Eventualmente era um problema distante no futuro com o qual eu lidaria quando fosse forçada a isso. Afastei-me do vendedor de orquídeas, abrindo caminho entre a multidão com a facilidade de alguém que passara 6 meses a me aprender a ser invisível. A minha antiga vida, a cobertura com vista para o porto, as inaugurações de galerias, os galas de caridade onde eu sorria ao lado de Liam, enquanto homens em fatos caros discutiam coisas que eu não deveria entender, parecia agora um sonho febril. Aquela Sarah era jovem, ingênua, deliberadamente cega para a verdade sobre o homem com quem se casara. Esta Willa sabia melhor. Eu estava a examinar um ramo de renúnculos, as suas pétalas finas como papel a lembrar-me das ilustrações que precisava de terminar para o Museu de História Natural, quando senti. Aquela sensação de consciência que percorre a espinha quando alguém está a observar-nos. Eu tinha aprendido a confiar nesse instinto nos meses desde que parti. Virei-me lentamente, examinando a multidão, e o meu coração parou. Ele estava a 6 metros de distância, paralisado no meio do passo, como uma fotografia. Liam O'Connor, meu ex-marido, vestido com jeans escuros e uma camisola cinza que não disfarçava os músculos magros por baixo. Seu cabelo preto estava um pouco mais comprido do que eu me lembrava, enrolando-se na gola. Aqueles olhos verdes, da cor do mar, como eu já lhe dissera uma vez, estavam fixos em mim com uma intensidade que me deixava sem fôlego. Por um momento, nenhum de nós se moveu. O barulho do mercado se transformou em um ruído branco. Tudo o que eu conseguia ouvir era o meu próprio pulso batendo forte nos meus ouvidos. Ele parecia diferente, mais magro, talvez cansado. Havia sombras sob os seus olhos que não existiam antes, e algo na sua expressão que eu nunca tinha visto durante o nosso casamento, algo que parecia quase dor. Então o seu olhar baixou. Observei a progressão da sua compreensão em câmara lenta. Os seus olhos viajaram do meu rosto para os meus ombros e para a mão que eu instintivamente pressionava contra o meu abdômen. O casaco de malha grande, de repente, pareceu transparente sob o seu olhar atento. O seu rosto ficou pálido, depois vermelho, e então assumiu uma expressão cautelosa e vazia que eu reconhecia dos seus negócios.
A máscara que ele usava quando processava informações que não queria que os outros o vissem a processar. Seora, o meu nome verdadeiro nos seus lábios, não a alcunha profissional, a pronúncia irlandesa que ele aprendera com a minha avó. Suave e melodiosa. Sears é que eu não esperei que ele terminasse. A memória muscular assumiu o controlo. O mesmo instinto de sobrevivência que me tinha levado a sair da nossa cama há 6 meses, quando descobri a verdade. Virei-me e corri. Bem, correr foi generoso, bamboleei-me rapidamente. A gravidez tinha muitas indignidades, e a fuga atlética não estava na lista de coisas que tornava mais fáceis. Sursa, espera. A voz dele ecoou pelo mercado. Empurrei a multidão, com o coração a bater forte. Aqui não, agora não, assim não. Eu tinha imaginado esse confronto centenas de vezes nas horas de insônia no início da gravidez. O que eu diria, como explicaria, se contaria a ele. Nenhum desses cenários imaginários envolvia um mercado de agricultores e orquídeas, e meu corpo já traindo o segredo que eu guardava. Uma mão segurou meu cotovelo, gentil, mas firme. Eu me virei, pronta para me soltar, mas Liam já tinha me soltado. Suas mãos se ergueram em um gesto de paz. 2 homens em fatos escuros flanqueavam-no a uma distância respeitosa. Finn e outro segurança cujo nome eu nunca soube. Sempre a proteção, sempre a lembrança de quem ele realmente era. Por favor, disse Liam, com voz baixa e urgente. Fala comigo. 5 minutos. Não tenho nada a dizer-te. A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Então apenas ouve. Os seus olhos procuraram o meu rosto com intensidade desesperada. Por favor, Sarah, deves-me isso. A audácia disso despertou raiva no meu peito. Não te devo nada. Estamos divorciados, lembras-te? Assinaste os papéis porque me pediste. Porque desapareceste no meio da noite sem nenhuma explicação além de um maldito bilhete a dizer que não aguentavas mais. A sua compostura estava a ruir. 6 meses, Sarah. 6 meses a perguntar-me se estavas viva, se estavas bem, se eu tinha feito alguma coisa. Ele parou com o maxilar cerrado. E agora estás aqui, grávida do meu filho. Não era uma pergunta. Não sabes disso, disse eu, odiando o quão fraca a mentira soava. O seu riso foi amargo. Não nos insultes aos dois. Eu sei que te lembras, ou pelo menos era o que eu pensava. O seu olhar voltou a cair sobre o meu abdômen. Eu queria mentir sobre o tempo de gravidez. Queria dizer que era de outra pessoa, que eu tinha seguido em frente, que o bebê que crescia dentro de mim não tinha nada a ver com ele. Mas nunca fui boa a mentir. De qualquer forma, o tempo de gravidez era demasiado óbvio. 5 meses, admiti. Observei-o a fazer as contas. 5 meses de gravidez significava que a concepção tinha ocorrido há cerca de 6 meses e meio, o que significava a última vez que estivemos juntos. Na noite anterior, encontrei a camisa manchada de sangue no seu escritório privado. Na noite anterior, ouvi-o ao telefone a discutir um problema que precisava de ser resolvido de forma definitiva. Na noite anterior, todo o meu mundo revelou-se construído sobre areia e segredos. Meu filho, disse ele suavemente, com algo feroz e possessivo a brilhar nos seus olhos. Nosso filho? Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Meu filho? Meu. Tu abdicaste de todos os direitos quando me mentiste sobre quem és, o que fazes. A dor passou pelo seu rosto, rapidamente mascarada. Eu nunca te menti. Omissão é mentira, Liam. Tu deixaste-me acreditar que eras um empresário legítimo. Importação e exportação, disseste. Coisas chatas de empresa com as quais não queria sobrecarregar-me. Eu ri, com um som áspero. Enquanto isso, tu estavas... Não consegui terminar. Não consegui dizer as palavras em voz alta neste espaço público. Não vamos ter esta conversa aqui, disse ele olhando em volta para os curiosos que começavam a notar o nosso confronto. O meu carro está a 2 quarteirões daqui. Vem comigo. Vamos conversar num lugar privado. Não vou a lado nenhum contigo. Ser razoável. Razoável? A minha voz elevou-se, apesar da minha intenção de manter a calma. Queres que eu seja razoável? Passei 1 ano casada com um homem que eu realmente não conhecia. Acordava todos os dias a perguntar-me se a chamada que recebia à meia-noite significava que alguém tinha morrido. Sorria em eventos de caridade, enquanto homens que tinham matado pessoas estavam a 1 metro de distância,
a discutir combinações de vinhos. Não me fales em razoabilidade. Liam cerrou os dentes, mas a sua voz permaneceu controlada. Estás a fazer uma cena. Não me importo. Mas eu importava-me. As pessoas estavam definitivamente a olhar agora, e a última coisa que eu precisava era de atenção. Eu tinha trabalhado duro para desaparecer, para me tornar invisível. Um vídeo viral da misteriosa ex-mulher de Liam O'Connor, grávida e discutindo com ele num mercado de agricultores, desfaria tudo isso. Tudo bem, ele deu um passo para trás, dando-me espaço. Não aqui, não agora. Mas esta conversa não acabou, Sarah. É o meu filho que estás a carregar. Tu desististe. Eu não desisti de nada. A sua voz ficou mais firme. Tu foste embora. Tu escolheste ir embora. Eu teria dado tudo a ti. Teria sido tudo o que precisasses. Mas tu não me deste essa chance. A injustiça disso doía. Eu não podia ficar naquela vida. Eu não ficaria. Eu sei. Algo na sua expressão suavizou-se. Eu sei porque te foste embora. Tive 6 meses para descobrir, para entender o que deves ter descoberto. Mas, Sarah, se achas que vou deixar o meu filho crescer sem mim, sem a minha proteção, ele parou visivelmente de se controlar. Precisamos conversar. Conversar de verdade sobre o bebê, sobre o que vai acontecer a seguir. Não há nada para discutir. Vou ter este bebê sozinha. Não preciso do teu dinheiro, da tua proteção ou de nada que venha de ti. Vives num estúdio num bairro onde ocorreram 3 assaltos só no mês passado, disse ele calmamente. Trabalhas como freelancer para museus, mal consegues pagar a renda e estás grávida do meu filho. O que significa que agora és um alvo para qualquer pessoa que queira magoar-me. Senti um vazio no estômago. Ninguém sabe. Ninguém sabia até 5 minutos atrás. Mas eu encontrei-te por acaso num mercado de agricultores. Sarah, quanto tempo levará para que outra pessoa descubra? Antes que um dos meus inimigos descubra quem tu és, para onde foste e use isso contra nós dois? Ele estava certo. Odiei que ele estivesse certo. Isto não acabou, Liam disse novamente, sua voz baixando para algo quase gentil. Vou dar-te espaço para pensar, mas conversaremos em breve. E Cersa? Ele esperou até que eu olhasse nos seus olhos. Não vou deixar-te desaparecer novamente. Não desta vez. Não com o meu filho. Ele se virou e foi embora, sua equipe de segurança seguindo-o. Fiquei paralisada no meio do mercado, com a mão pressionada protetoramente sobre a barriga, vendo o pai do meu bebê desaparecer na multidão. E pela primeira vez em 6 meses, perguntei-me se fugir tinha sido a escolha certa, afinal. Não dormi naquela noite. Cada rangido do prédio, cada sirene distante, cada passo no corredor fazia meu coração disparar. Liam sabia onde eu morava, ou pelo menos poderia descobrir em poucas horas. O homem tinha recursos que eu só comecei a compreender durante o nosso casamento. Ligações que chegavam a todos os cantos da cidade. Ao amanhecer, convenci-me de que estava a ser paranoica. Então, abri a porta do meu apartamento para pegar o jornal de domingo e quase tropecei no pacote que estava no meu capacho. Sem etiqueta de remessa, sem endereço de retorno, apenas o meu nome escrito com uma caligrafia familiar num cartão creme. Dentro, encontrei vitaminas pré-natais, do tipo caro que o meu médico tinha recomendado, mas que eu não tinha condições de comprar. Um cobertor de cachemira em cinza suave e um cartão com uma única frase. Cuide de si, cuide do nosso bebê, Ellie. As minhas mãos tremiam quando fechei a porta e tranquei as 2 fechaduras. Ele tinha estado aqui ou enviado alguém à minha casa. O único lugar onde me sentia segura desde que saí. O telefone tocou 20 minutos depois. Número desconhecido. Não desligues. A voz do Liam soou antes que eu pudesse fazê-lo. Não estou a ligar para te pressionar. Só preciso de saber se recebeste o pacote em segurança. Mandaste alguém ao meu apartamento à meio da noite. A minha voz estava aguda de raiva, mascarando o medo. Ninguém foi ao teu apartamento, Sarah. Fui eu que o deixei lá. Às 6 da manhã, estavas a dormir. Uma pausa. Ainda dorme com a janela entreaberta, mesmo no inverno, e tirou os cobertores por volta das 4 horas da manhã. O conhecimento íntimo parecia uma violação. Observou-me a dormir. Verifiquei se estava bem. Ele corrigiu. Há uma diferença. A segurança do seu prédio é uma piada. A entrada dos fundos nem sequer tranca direito. Qualquer pessoa poderia entrar. Então, entrou.
Ótimo. Isso torna tudo muito melhor. Deixei vitaminas e um cobertor. Não é uma ameaça. Precisas de cuidar melhor de ti. A voz dele suavizou-se. Estás a comer o suficiente? A descansar o suficiente? O primeiro trimestre pode ser... Estou no segundo trimestre e estou bem. Não preciso que venhas ver como estou. É claro que precisas. Se vives num prédio onde as fechaduras não funcionam. A frustração invadiu o tom de voz dele. Disse, eu falei sério ontem. Você está em perigo. Talvez não imediatamente, mas eventualmente alguém vai notar suas costas. Vai perceber que você está grávida e vai fazer as contas. Quando isso acontecer, se isso acontecer, vou lidar com isso como você está lidando agora, fingindo que você pode simplesmente se misturar a uma vida normal. Ele exalou profundamente. Você foi minha esposa por 1 ano. As pessoas sabem quem você é. O mundo da arte conhece você. Qualquer pessoa que queira encontrar-te pode encontrar-te. Então, eu desaparecerei novamente. Mudarei de nome. Mudarei para outra cidade com um recém-nascido enquanto me recupero do parto. Ser realista. Eu odiava que todos os argumentos dele fossem válidos. Odiava que 6 meses de invisibilidade cuidadosa pudessem desmoronar tão rapidamente. Odiava que o bebê dentro de mim, o meu bebê, fosse agora uma vantagem num mundo do qual eu tinha fugido. O que tu queres, Liam? Perguntei cansada. Porque estás realmente a ligar? O silêncio estendeu-se entre nós. Quando ele finalmente falou, a sua voz era cuidadosa, comedida. Quero que voltes para casa, para a cobertura, onde estarás segura, onde posso garantir que nada acontecerá a ti ou ao bebê. Aquela não é mais a minha casa. É o lugar mais seguro da cidade. Segurança 24 horas, elevador privado, guardas em todas as entradas. Ninguém entra sem autorização. Ele fez uma pausa. Não estou a pedir que volte para mim, Sarah. Estou a pedir que aceite proteção pelo bem do bebê. E em troca dessa proteção, o quê? Volto a ser sua prisioneira. Nunca foi minha prisioneira. Perspicaz. Agora, escolheu ir embora. Essa foi a sua escolha. Estou a dar-lhe outra escolha. Venha para um lugar seguro até o bebê nascer, ou fique onde está e espere que ninguém a encontre. O ultimato pairou entre nós. Fechei os olhos, com uma mão no abdômen, onde o bebê tinha começado a sua rotina matinal de ginástica. Preciso de tempo para pensar. Tens até amanhã. Ligo-te ao meio-dia. A linha ficou muda. Passei o resto do domingo numa névoa de indecisão, a desenhar orquídeas para a encomenda do museu, mas incapaz de me concentrar. O meu lápis continuava a vaguear pelas margens, desenhando rostos que eu não pretendia. Queixos fortes, olhos verdes, mãos que eu me lembrava muito bem. Nan apareceu às 6 com comida tailandesa e uma garrafa de cidra espumante. Estás com péssimo aspecto, anunciou ela, empurrando-me para entrar no apartamento. Deixa-me adivinhar, ele encontrou-te. Como é que adivinhaste? Porque passaste o dia a enviar-me mensagens com monossílabos, o que só fazes quando estás em espiral. Ela colocou a comida na minha pequena bancada da cozinha. Fala. O que aconteceu? Contei-lhe tudo. O mercado dos agricultores, o pacote, o telefonema, a oferta de proteção de Liam, que parecia mais uma gaiola dourada. Naive ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais preocupada à medida que eu falava. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Ele não está errado. Ela finalmente disse sobre o perigo. Quero dizer, de que lado você está? Do seu, sempre do teu. É por isso que estou a dizer que fingir que pode simplesmente criar este bebê na obscuridade não é realista. Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha mão. Willa, adoro-te, mas estás há 6 meses de ter um recém-nascido. Mal consegues pagar a renda agora. O que acontecerá quando não puderes trabalhar durante semanas? Quando precisares de alguém para cuidar da criança? Eu descubro uma solução. Como? Deixaste tudo para trás. As tuas poupanças, os teus contactos, o teu sistema de apoio. Estás a viver de trabalhos freelance de ilustração e a fingir que isso é sustentável. A voz dela suavizou-se. Não estou a dizer para voltares para ele. Estou a dizer para considerares que ele está a oferecer recursos de que vais precisar. A que custo? É isso que precisas de descobrir. Fala com ele. Não ao telefone. Pessoalmente, apresenta as tuas condições. Já não és uma rapariga indefesa, Willa.
És uma mulher que deixou um homem poderoso e sobreviveu 6 meses sozinha. Entra lá sabendo o teu valor. As palavras dela ficaram comigo durante uma noite sem dormir. Quando Liam ligou ao meio-dia do dia seguinte, eu já tinha tomado a minha decisão. Vou encontrar-me contigo, disse antes que ele pudesse falar pessoalmente num local neutro. Discutiremos os termos e decidirei se posso aceitá-los. Concordo. Há uma sala de jantar privada no Marelos, em algum lugar público. Interrompi. Onde haja testemunhas. Uma pausa. O Jardim Botânico. Amanhã às 14 horas, no Conservatório de Orquídeas. Apesar de tudo, sorri levemente. Ele se lembrou. Tivemos uma das nossas primeiras conversas reais lá, debatendo a ética de remover espécimes raros de seus habitats naturais para fins de conservação. Eu defendi a preservação na natureza. Ele defendeu protegê-las da destruição humana por todos os meios necessários. Nenhum de nós mudou de ideia no final, mas rimos sobre isso durante o jantar depois. Tudo bem, concordei. Amanhã às 14 horas, o Jardim Botânico de Kensington, que se estende por 15 acres na extremidade norte da cidade, um museu vivo de espécies de plantas de 6 continentes. O Conservatório de Orquídeas ficava no seu centro, uma estrutura de vidro e aço que abrigava mais de 300 variedades, mantidas em níveis precisos de temperatura e umidade. Cheguei 15 minutos mais cedo, querendo explorar o espaço antes que Liam aparecesse. O conservatório estava moderadamente movimentado. Casais passeavam de mãos dadas, fotógrafos capturavam close-ups das flores. Um grupo escolar se aglomerava em torno da professora, enquanto ela explicava a polinização. Pessoas normais fazendo coisas normais. Eu invejava-os. Liam chegou exatamente às 14 horas, vestindo calças escuras e uma camisa de botões com as mangas enroladas até os antebraços. Finn seguiu a uma distância discreta, posicionando-se perto da entrada. O olhar do meu ex-marido encontrou-me imediatamente, seguindo-me enquanto eu estava ao lado de uma exposição de orquídeas Catalia. Você veio, disse ele baixinho, parando a uma distância respeitosa de 1 metro. Eu disse que viria. Mantive a voz neutra. Vamos caminhar. Atravessamos o conservatório lentamente, o ar pesado com a umidade e o aroma doce de centenas de flores. Durante vários minutos, nenhum de nós falou. Estudei as plantas em vez de olhar para ele. Phalaenopsis, Dendrobium, Haraspify apedetylum com os seus lábios distintivos em forma de bolsa. Tens comido melhor, observou Liam. Pareces mais saudável do que ontem. As vitaminas que enviaste estão a ajudar. Um ramo de oliveira. Obrigada. Ele acenou com a cabeça, algo relaxando nos seus ombros. Como te sentes? Alguma complicação? Nenhuma. O bebê está saudável, ativo, na verdade. Chuta constantemente. Posso? A sua mão pairou perto do meu abdômen, buscando permissão. Hesitei, depois acenei com a cabeça. A sua palma pousou suavemente sobre a protuberância onde o nosso filho crescia. Quase imediatamente o bebê deu um pontapé, um golpe firme contra a mão dele. A expressão de Liam transformou-se, um sorriso abriu-se no seu rosto com uma alegria tão pura que algo se partiu no meu peito. Forte, murmurou ele. Saia, mãe. Ou ao pai teimoso. Os seus olhos encontraram os meus. Desculpa, Sarah, por tudo o que não sabias. Tudo o que eu não te contei. Que parte? A parte em que você dirige uma organização criminosa ou a parte em que me deixou acreditar que tínhamos um casamento normal? Tudo. Ele retirou a mão. Achei que estava a proteger-te ao manter-te afastada dos negócios. Achei que, se não soubesses os detalhes, estaria segura, intocável. Em vez disso, eu estava apenas cego. Sim, não há desculpas. Você merece a verdade. Eu devia ter confiado em ti. Passamos por uma exposição de orquídeas Vonda, com as raízes expostas e penduradas no ar. Lindas, mas vulneráveis. Por que não confiaste? Perguntei. Confiar em mim, quero dizer. Liam ficou em silêncio por um longo momento. Porque todas as pessoas a quem confiei toda a verdade me traíram ou se magoaram. O meu pai confiou no seu sócio. O homem traiu-o para os federais e desapareceu com metade dos fundos da operação. A minha irmã confiou ao noivo quem realmente éramos. Ele tentou usar isso contra ela. Ameaçou expor tudo, a menos que lhe pagássemos. O que aconteceu com ele? Ele aprendeu que ameaçar um O'Connor tem consequências. A sua voz era monótona, sem emoção. Eu não queria isso para ti, Sarah.
Eu queria que fosse separada, limpa, intocada por tudo isso. Mas eu não era separada. Eu era tua esposa. Eu morava naquela cobertura, participava daqueles eventos, sorria para pessoas que haviam cometido crimes. Eu simplesmente não sabia que estava fazendo isso. Eu sei. Ele parou de andar, virando-se para me encarar completamente. E agora você sabe. Então, aqui está o que estou oferecendo. Mude-se para a ala de hóspedes da cobertura. Entrada separada, espaço separado. Você não vai me ver, a menos que queira, mas terás segurança, cuidados médicos, tudo o que tu ou o bebê precisarem. Por quanto tempo? Até o bebê nascer. Depois disso, discutiremos os acordos de custódia como pessoas civilizadas que se divorciaram. Estudei o seu rosto, procurando o engano. E tu ficarás longe, sem tentar reacender as coisas. Algo brilhou nos seus olhos. Dor, talvez, ou resignação. Se é isso que queres, está bem. Então sim, ficarei longe. Ele tirou um cartão-chave do bolso. Isto é para o elevador privado da ala de hóspedes. O Finn mostrar-te-á o apartamento amanhã, se concordares. Está tudo pronto. Quarto, estúdio para o teu trabalho. Quarto de bebê. Não te faltará nada, exceto liberdade. Terás liberdade. Podes ir e vir quando quiseres, trabalhar nas tuas encomendas, visitar amigos, viver a tua vida. A única exigência é que a segurança saiba onde estás o tempo todo. E não correr riscos desnecessários. Defina desnecessários. Um esboço de sorriso. Nada de passeios à meio da noite em bairros perigosos. Nada de encontros com estranhos da internet. Precauções de bom senso. Virei o cartão-chave nas mãos, sentindo o seu peso. Essa era a escolha, então. Continuar a lutar num estúdio, sempre a olhar por cima do ombro, ou aceitar a proteção de um homem de quem eu tinha fugido. Pelo meu orgulho ou pelo meu bebê? O bebê chutou novamente, como se estivesse a votar. Tenho condições, disse finalmente. Diga quais são. Termino o meu trabalho atual no museu. Mantenho as minhas relações profissionais e a minha identidade como Willa Brennan, não como Sarah O'Connor. E se, em qualquer momento, me sentir desconfortável ou insegura, posso ir embora. Sem discussões, sem perseguições, sem vigilância. Liam cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Concordo, com uma condição. Se saíres por qualquer motivo que não seja sentir-te insegura comigo ou com o meu pessoal, dizes-me para onde vais, só para eu saber que não estás em perigo. Era razoável, mais razoável do que eu esperava. Tudo bem, concordei. Quando me mudo? Quando estiveres pronta. Amanhã? Este fim de semana? Amanhã, decidi. Vou fazer as malas esta noite. O alívio tomou conta do seu rosto. Obrigado, Sarah, por confiar tanto em mim. Não estou a confiar em ti, Liam. Estou a aceitar ajuda para o nosso bebê. Há uma diferença. Eu sei. Ele deu um passo para trás, dando-me espaço. Mas é um começo. Ao sair do jardim de inverno, com o cartão-chave a queimar-me o bolso, perguntei-me se tinha tomado a melhor decisão da minha vida ou a pior. O tempo diria qual. A ala de hóspedes da cobertura de Liam não era nada parecida com o que eu lembrava do nosso casamento. Naquela época, o espaço era vazio, com um único quarto de hóspedes usado talvez 2 vezes em 12 meses, estéril e pouco acolhedor. Agora, ele havia sido transformado em algo que parecia ter sido projetado especificamente para mim. A área de estar principal tinha janelas do chão ao teto voltadas para o leste, inundando o espaço com a luz da manhã. O meu cavalete estava perto da janela, posicionado exatamente onde eu gostaria para ter iluminação natural. As prateleiras estavam cheias do meu papel de aquarela preferido, lápis ainda nas embalagens, livros de referência sobre ilustração botânica que eu tinha mencionado querer, mas nunca comprei. O quarto do bebê é por aqui, disse Finn, apontando para uma porta ao lado do quarto. O seu tom era cuidadosamente neutro, profissional. Nunca fomos amigos durante o meu casamento. Ele era o assistente do Liam e eu era a esposa que fazia perguntas demais. O quarto do bebê me deixou sem fôlego. Paredes em tons suaves de salva, móveis brancos com linhas simples, uma cadeira de balanço posicionada ao lado das janelas com vista para a cidade. Um móbile de flores pintadas à mão estava pendurado acima do berço. Orquídeas, percebi, cada uma meticulosamente fiel à espécie. Ele contratou uma artista botânica, disse Finn baixinho.
Enviou a ela fotos de flores do seu portfólio. Queria que ficassem perfeitas. Passei os dedos pelo móvel, observando as delicadas flores girarem. Quando é que ele fez tudo isso? Começou 2 dias depois de você ter partido. Trabalhou nisso durante meses. A expressão de Finn permaneceu neutra. Esperava que você voltasse. Quando você não voltou, ele manteve tudo assim mesmo. Disse que talvez um dia você pelo menos o visitasse. E ele queria que você se sentisse bem-vinda. A implicação pairou sobre mim como uma espera. O Liam estava a preparar-se para o meu regresso, ou para a possibilidade disso, há 6 meses, muito antes de saber do bebê. Onde é que ele está? Perguntei. Esperava que ele estivesse aqui. Negócios em Filadélfia. Só volta na sexta-feira. O Finn entregou-me uma pasta. Cronograma dos protocolos de segurança do edifício. Lista de fornecedores aprovados que podem aceder à ala de hóspedes. Números diretos da equipa médica. A Doramav Chen é a sua nova obstetra, a melhor da cidade. A primeira consulta está marcada para amanhã, se estiveres de acordo. Folheei a pasta, impressionada, apesar de mim mesma, com a minuciosidade. Todos os detalhes previstos, todas as necessidades atendidas. E o Liam tem a sua própria ala do outro lado da cobertura. Vão partilhar as áreas comuns principais: cozinha, biblioteca, ginásio, mas só se quiserem. Também há uma kitchenette aqui. Finn fez uma pausa. Ele estava a falar a sério quando disse que lhe daria espaço. Depois que Finn saiu, fiquei parada no meio da minha nova sala, absorvendo tudo. A estante entalhada continha os meus livros favoritos. Guias de campo sobre flores silvestres irlandesas, técnicas de ilustração botânica, romances que eu mencionei gostar de ler uma vez. De passagem. As almofadas no sofá eram exatamente do tom de rosa empoeirado que eu preferia. Parecia que eu tinha voltado para casa, o que me aterrorizou, porque aquele não era o meu lar. Não podia ser a minha casa. Era um arranjo temporário, proteção até o bebê chegar. Repeti isso para mim mesma enquanto desempacotava os meus poucos pertences. Roupas que mal enchiam um quarto do closet. Materiais de arte que pareciam surrados ao lado dos materiais impecáveis que Liam tinha fornecido. Os poucos livros que eu tinha levado quando fugi. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Finn diz: estás a instalar-te. Leva o tempo que precisares. A cozinha está bem abastecida. E fiquei a olhar para a mensagem com os dedos pairando sobre o teclado. Finalmente digitei. Obrigada pelo espaço. O quarto do bebê é lindo. 3 pontos apareceram, depois desapareceram e reapareceram. E final é para o nosso bebê. Parecia importante acertar. Pousei o telemóvel sem responder, sem saber o que dizer. O Liam que conheci durante o nosso casamento era generoso, mas distante em relação a esses detalhes. Ficava feliz em me dar tudo o que eu queria, mas raramente se envolvia na escolha. Essa atenção aos detalhes, esse cuidado, parecia diferente. A Dora Mav Chen era uma mulher pequena, com olhos perspicazes e um jeito prático que imediatamente me agradou. Ela me examinou minuciosamente em seu consultório particular no centro da cidade, com o Finn esperando discretamente na sala de espera. Tudo parece bem, ela declarou, analisando as imagens da ecografia. O bebê está a crescer normalmente. Quer saber o sexo? Hesitei. Ainda não. Talvez mais tarde. Ela acenou com a cabeça, fazendo anotações. Alguma complicação? Dor? Sangramento? Sintomas incomuns? Não, só muito cansaço. E o bebê chuta constantemente. Isso é bom. Ativo é saudável. Ela pousou o tablet, dando-me toda a sua atenção. Liam mencionou que você tem estado sob algum estresse. Alguma coisa que eu deva saber? Ansiedade, depressão, preocupações com a gravidez. Estou bem, respondi automaticamente. Sara. Ela usou o meu nome verdadeiro de forma gentil, mas firme. Conheço o teu histórico médico. Sei que saíste há 6 meses. Sei que voltar, mesmo que temporariamente, não deve ser fácil. O meu trabalho é cuidar da tua saúde e da saúde do bebê. Isso inclui a saúde mental. Então, pergunto novamente, como estás realmente? A preocupação genuína na sua voz abriu algo em mim. Estou aterrorizada, admiti. Com o que acontecerá depois que o bebê nascer? Se tomei a decisão certa ao voltar? Se conseguirei fazer isso sozinha se sair novamente? Esses são medos razoáveis,
Já pensou em fazer terapia? Balancei a cabeça negativamente. Gostaria de indicar alguém especializado em situações de alto risco, que trabalha com mulheres em circunstâncias complicadas. Sem pressão, mas a oferta está aí. Ela entregou-me um cartão. E se, pelo que vale, o Liam tem me ligado semanalmente nos últimos 2 meses, perguntando sobre complicações na gravidez. Quais sintomas observar? Como apoiar alguém que está grávida? Ele tem se informado. 2 meses, mas ele só soube do bebê há 3 dias. A expressão do Dr. Chen era cuidadosamente neutra. Ele não sabia que era o seu bebê, mas sabia que você tinha ido embora e estava preocupado que pudesse estar grávida. Pediu-me para ficar atento, para contactá-lo se você procurasse cuidados pré-natais através de qualquer uma das redes a que ele tem acesso. As implicações disso assentaram em mim. Liam tinha procurado sim, mas também se tinha preparado para o caso de ser necessário, aprendendo, tentando compreender o que eu poderia estar a passar. Por que está a contar-me isso? Perguntei. Porque acho que merece saber que o homem que está a pedir para ficar está a levar isso a sério. Se isso muda alguma coisa para si, é da sua conta. Mas como seu médico, quero que tenha todas as informações. Voltei para a cobertura naquela noite e encontrei um bilhete debaixo da minha porta. Jantar na cozinha principal às 19 horas, se estiver interessada. Sem pressão. L. Quase ignorei. Quase fiquei na minha ala. Comi na cozinha compacta. Mantive a separação, mas a curiosidade e o cheiro de algo delicioso que vinha do corredor me atraíram. Liam estava em pé ao lado do fogão na cozinha espaçosa, mexendo algo em uma panela grande. Ele havia trocado o seu terno habitual por jeans e uma camiseta azul escura, com os pés descalços no piso de azulejos aquecido. Ele olhou para cima quando entrei, um sorriso cauteloso cruzando o seu rosto. Você veio. Prometeram-me comida. Mantive o tom de voz leve. O que estás a fazer? Colcannon, a receita da tua avó. Ele serviu o prato tradicional irlandês de batata em tigelas. O vapor trazia o aroma de manteiga, couve e cebola verde. Achei que poderia ajudar-te a sentir-te mais à vontade. Olhei para a tigela que ele colocou à minha frente, com a emoção a apertar minha garganta. O Colcannon da minha avó tinha sido o meu prato reconfortante enquanto crescia. O prato que ela fazia quando eu estava triste, doente ou sobrecarregada. Eu tinha mencionado isso ao Liam exatamente uma vez, no início do nosso casamento. De passagem. Ele lembrou-se. Obrigada, disse eu baixinho, pegando no garfo. Comemos em silêncio durante vários minutos. Finalmente o Liam falou. O Dr. Chen diz que estás saudável. O bebê também. Ela contou-te sobre a minha consulta? Apenas o básico, privacidade médica e tudo mais. Ele tomou um gole de água. Agradeço por teres ido vê-la. Sei que mudar de médico no meio da gravidez não é o ideal. Ela é boa, meticulosa. Fiz uma pausa. Ela mencionou que tens pesquisado sobre gravidez. Um leve rubor colorou as suas bochechas. Parecia importante entender o que estarias a passar, mesmo quando pensavas que o bebê poderia não ser teu. Especialmente então, se estivesses grávida e sozinha. Eu queria saber do que precisarias, o que eu poderia oferecer se me deixasses. O seu olhar encontrou o meu. Sei que não queres ouvir isso, Si, mas nunca deixei de me importar contigo. Mesmo depois de teres ido embora, mesmo quando não sabia onde estavas, podias ter procurado mais, encontrado-me mais cedo. Eu poderia ter procurado, mas não procurei. Ele pousou o garfo. Deixaste um bilhete a pedir espaço, dizendo que precisavas de te afastar da vida. Eu dei-te isso. Mantive-me atento o suficiente para saber que estavas viva e segura. Mas não me intrometi. Achei que se quisesses voltar, voltarias até me encontrares no mercado dos agricultores. Foi por acaso. Pura coincidência. Eu estava lá a comprar flores para o aniversário da minha irmã. Ele sorriu levemente. Irônico, não é? Se eu tivesse ido a qualquer outro mercado naquele dia, não estaríamos aqui. Eu ainda estaria escondida. Ele ainda estaria à minha procura. E o nosso bebê teria nascido numa situação ainda mais complicada do que esta. Liam, preciso de entender uma coisa. Afastei a minha tigela vazia. A vida que você leva, o negócio que você administra, é perigoso. Pessoas se machucam. Você machucou pessoas. Como eu poderia deixar nosso filho crescer nesse mundo? Ele ficou em silêncio por um longo momento, batendo levemente os dedos na mesa,
Um hábito nervoso que eu reconheci das ligações de negócios tarde da noite durante nosso casamento. Pergunta justa, resposta honesta. Ainda não sei. Ele olhou diretamente para mim. O negócio é o que é. É o meu legado, a minha responsabilidade. Não posso simplesmente ir embora. Muitas pessoas dependem dele e o vazio criaria um caos pior do que o que existe agora. Então, o nosso filho cresce rodeado de criminosos. O nosso filho cresce rodeado pela família. Ele corrigiu a família alargada, que sim, opera fora da lei convencional, mas também a família que protege os seus, que valoriza a lealdade, que cuida das pessoas que o sistema falhou. Essa é uma maneira bonita de descrever o crime organizado. É a verdade como eu a vejo. Quer uma verdade diferente? Tudo bem. Sim, fiz coisas que me mandariam para a prisão. Sim, pessoas se magoaram, embora eu tenha trabalhado muito para minimizar as baixas e evitar a violência sempre que possível. E sim, o nosso filho crescerá sabendo de tudo isso, compreendendo a complexidade moral. Ele inclinou-se para a frente. Mas também crescerá sabendo que o pai o ama, que ele escolheu fazer parte da vida deles, mesmo quando teria sido mais fácil deixá-los ir. É isso que achas que eu queria? Que tu os deixasses ir. Acho que tu querias te libertar de mim, da vida, de tudo o que te assustava no que descobriste. E estou a tentar dar-te essa liberdade, sem deixar de ser pai. É um equilíbrio que estou a descobrir à medida que vou avançando. Estudei o seu rosto, procurando por engano ou manipulação. Encontrei apenas exaustão e algo que parecia esperança genuína. Quero tudo por escrito, disse finalmente. Acordos de custódia, apoio financeiro. O que acontece se um de nós quiser alterar os termos? Documentação legal clara já redigida. O meu advogado enviará amanhã. Ele tirou uma pasta da bancada atrás dele. Mas aqui está a versão preliminar. Leia, faça alterações, diga-me o que precisa. Folheei as páginas, surpreendida com a generosidade dos termos. Guarda conjunta, com flexibilidade de residência principal, apoio financeiro total independentemente de morarmos juntos, fundos para a faculdade, contas fiduciárias, cobertura médica e uma cláusula que chamou a minha atenção. No caso de Sra. Brennan O'Connor optar por residir separadamente, Liam O'Connor concorda em manter uma distância apropriada, exceto em assuntos diretamente relacionados ao bem-estar da criança. Você realmente colocou isso por escrito, murmurei. A promessa de ficar longe. Tu pediste isso. Estou a cumprir, disse ele, levantando-se e recolhendo as nossas tigelas vazias. Mas, Seursa, espero que saibas que só porque estou a prometer espaço não significa que deixei de querer que voltes. Significa apenas que estou disposto a esperar até que estejas pronta. E se eu nunca estiver pronta, a dor passou pelo seu rosto. Então vou aprender a viver com isso, pelo bem do nosso bebê. Viver com Liam, embora tecnicamente não fosse com ele, estabeleceu-se num ritmo inesperado nas semanas seguintes. Fiel à sua palavra, ele manteve distância. Nós nos cruzávamos na cozinha compartilhada algumas manhãs, trocávamos cumprimentos educados na biblioteca quando eu ia folhear a sua extensa coleção de textos botânicos e, ocasionalmente, nos encontrávamos na academia ao mesmo tempo. Mas ele nunca pressionava, nunca se intrometia, apenas existia no mesmo espaço com cortesia cuidadosa. Isso estava a me deixar lentamente louca. Não porque eu quisesse que ele pressionasse, eu dizia a mim mesma com firmeza, mas porque a versão de Liam da qual eu tinha fugido era controladora, reservada, sempre manipulando as situações a seu favor. Este Liam, que fazia colcan a partir da receita da minha avó e deixava livros sobre gravidez na mesa de centro comum, com capítulos relevantes marcados, era mais difícil de categorizar, mais difícil de manter afastado do meu coração. Você está com 6 meses agora, observou Né durante uma de suas visitas à cobertura. Ela tinha sido surpreendentemente solidária com a minha decisão de me mudar, embora os seus olhos tivessem se arregalado com o luxo do espaço. Como te sentes? Como se estivesse a carregar um ginasta, esfreguei o local onde pequenos pés continuavam a cutucar as minhas costelas e confusa com tudo. Liam, este acordo, se estou a fazer a escolha certa, gesticulei vagamente para o quarto do bebê. Ele tem sido perfeito, demasiado perfeito. É desconcertante.
Talvez ele esteja apenas a tentar ser o que precisas. Ou ele está a jogar um jogo longo, esperando que eu baixe a guarda. Neve me lançou um olhar. Ou estás à procura de razões para mantê-lo à distância porque tens medo de te magoar novamente. Antes que eu pudesse responder, uma batida na porta nos interrompeu. Liam estava na porta, vestido para o trabalho com um fato cinza escuro, parecendo arrependido. Desculpa interromper, Neve. É bom ver-te. Ele acenou educadamente para a minha amiga e depois virou-se para mim. Ursa, há uma situação que preciso de discutir contigo, quando tiveres um momento. A palavra situação, no vocabulário do Liam, raramente significava algo bom. NV percebeu a tensão imediatamente. Eu devo ir embora mesmo assim, disse ela, pegando na sua bolsa. Liga-me mais tarde. Depois de ela sair, Liam fez-me sinal para me sentar. Ele permaneceu de pé, um sinal claro de que o que tinha para dizer o deixava desconfortável. Que tipo de situação? Perguntei, mantendo a voz calma, apesar da ansiedade que crescia no meu peito. O tipo que eu esperava evitar, mas sabia que era inevitável. Ele pegou no telemóvel e mostrou-me uma foto. Tinha sido tirada ontem, do lado de fora do Jardim Botânico. O fotógrafo trabalha para Declan Murphy. A foto mostrava-me claramente ao lado do Conservatório de Orquídeas, com uma mão na minha barriga de grávida, o meu rosto de perfil. Não havia como confundir a minha condição ou identidade. Murphy, repeti, o nome familiar das conversas que ouvi durante o meu casamento. O teu rival. Mais do que rival, inimigo. O maxilar de Liam apertou-se. Ele vem tentando assumir o controle do território nas docas sul há 2 anos. Conseguimos manter as coisas calmas, mas isto... Ele apontou para a foto. Isto muda a equação, porque agora ele sabe que tens uma fraqueza. Porque agora ele sabe que tenho algo insubstituível que ele poderia usar para me magoar. Liam sentou-se à minha frente. A sua expressão era séria. Cersa, preciso de aumentar a tua segurança. Finn estará contigo sempre que saíres do edifício, além de pelo menos mais um guarda. Também vou mudar o meu escritório para cá para trabalhar em casa com mais frequência. Está a dizer que sou um alvo. Estou a dizer que és a minha prioridade. E o Murphy sabe disso agora. Ele inclinou-se para a frente. Passei os últimos 6 meses a mantê-la invisível. Isso acabou. Então, vamos adaptar-nos. A avaliação clínica do meu valor como moeda de troca deveria ter me irritado. Em vez disso, senti uma estranha calma tomar conta de mim. Do tipo que surge quando a pior coisa que você temia finalmente acontece. O que ele faria se chegasse até mim? Nada de bom. Murphy não é sutil. Ele usaria você para me forçar a aceitar o acordo do cais. Provavelmente exigiria que eu me retirasse de outros 3 territórios também. Ou ele parou com a mandíbula trêmula. Ou ele te machucaria para provar que poderia, para estabelecer domínio. A voz de Liam ficou monótona, sem emoção, da maneira que eu aprendi significar que ele mal conseguia controlar a raiva. Isso não vai acontecer. Vou queimar todas as pontes, cobrar todos os favores, começar uma guerra se necessário. Mas ele não vai tocar em você. Você não pode começar uma guerra por minha causa. Observa-me. Aço nos seus olhos. Tu e aquele bebê são a minha linha na areia. Sam Murphy pode ficar com as docas, os territórios, tudo o resto, mas tu estás fora dos limites. Olhei para ele, processando a maneira casual com que ele acabara de se oferecer para desmantelar partes do seu império. Estás a falar a sério? Completamente. Já enviei a mensagem através de intermediários. Tu estás protegida. Qualquer um que se aproximar de ti responderá a mim pessoalmente. Ele tirou outra foto. Esta mostrava um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos frios. Este é Murphy. Precisas reconhecê-lo. Evita-o se alguma vez o vires em público. Liam, isto é loucura. Estás a falar em reestruturar toda a tua operação porque tu és mais importante. Simples, absoluto. O negócio existe para sustentar a família, para proteger as pessoas de quem gosto. De que adianta tudo isso se não consigo manter-te em segurança? A declaração pairou entre nós. Eu queria discutir, dizer-lhe que ele estava a ser irracional, que eu não valia essa perturbação. Mas o olhar nos seus olhos impediu-me. Uma proteção feroz misturada com algo mais suave, algo que se parecia com o homem por quem me apaixonei, antes de saber quem ele realmente era. Preciso de ar, disse eu, levantando-me abruptamente. Uma caminhada em algum lugar que não seja esta cobertura.
Eu vou contigo, Liam. Não é negociável. Ou eu vou, ou levas o Finn e mais dois guardas. A escolha é tua. O tom dele não deixava margem para discussão. Chegamos a um acordo. Liam e Finn acompanharam-me até o jardim do terraço, um espaço privado acessível apenas aos residentes do último andar. Finn posicionou-se perto do elevador, enquanto Liam e eu caminhávamos entre os vasos de ervas e arbustos floridos. Tu redesenhaste isto? Observei, notando as adições desde a última vez que estive aqui. Isto não estava aqui antes. Adicionei há 3 meses. Pensei que talvez, se o espaço fosse mais atraente, tu poderias usá-lo quando voltasses. Ele parou ao lado de um vaso com flores silvestres irlandesas, prímulas, campânulas azuis, dedaleiras, sementes importadas do condado de Kerry, o condado da minha avó. Lembrei-me de você falar sobre as visitas quando era criança, como ela o levava para passear pelos prados, ensinando-lhe os nomes das flores em irlandês. Ele tocou suavemente uma campânula azul. Coin Loura. O nome irlandês perfeitamente pronunciado me pegou de surpresa. Você aprendeu irlandês. O suficiente para nomear as flores parecia importante. Ele endireitou-se, olhando para a cidade que se estendia abaixo de nós. Cometi muitos erros, contigo, na forma como lidei com o nosso casamento. Manter-te afastada da verdade era para te proteger. Em vez disso, significou apenas que não podias confiar em mim quando mais precisavas. Então, isto... Apontei para as flores, as medidas de segurança, a distância cuidadosa que ele mantinha. Isto és tu a tentar fazer melhor. Isto sou eu a tentar ser digno de uma segunda oportunidade que talvez nunca tenha. A sua voz estava baixa. Eu sei que já não me amas. Eu sei que talvez nunca mais confies em mim. Mas preciso que saibas que cansei de mentir por omissão. Pergunta-me qualquer coisa sobre o negócio, sobre o que faço, e eu dir-te-ei a verdade. Era uma abertura que eu queria há meses. Uma oportunidade de compreender o homem com quem me casei. Na noite antes de partir, eu disse cuidadosamente: eu ouvi a tua conversa ao telefone. Disseste que alguém precisava ser eliminado permanentemente. O que isso significava? Liam não se intimidou com a pergunta. O sobrinho de Declan Murphy havia agredido 3 mulheres que trabalhavam em um dos meus clubes legítimos. A polícia não quis se envolver. A família dele tinha conexões. As vítimas estavam com medo de testemunhar. Então eu tratei disso. Tratou como? Certifiquei-me de que ele compreendesse que o comportamento tem consequências. Partia-lhe a mão para que pensasse 2 vezes antes de colocar as mãos noutra mulher sem consentimento. Depois, enviei-o para o tio com uma mensagem de que o meu pessoal está protegido e que da próxima vez seria pior. Ele olhou-me nos olhos com firmeza. Era isso que querias ouvir? Que sou capaz de violência quando alguém por quem sou responsável é magoado? Eu queria honestidade. A minha voz estava firme, apesar da agitação no meu estômago. E sim, incomoda-me que tenhas partido as mãos de alguém, mas incomoda-me mais que tenhas pensado que eu não conseguiria lidar com isso. Pensei que irias embora se soubesses. Eu fui embora de qualquer maneira, porque descobri da pior maneira possível, por acidente, através do medo, sem contexto. Aproximei-me dele. Liam, não sou ingênua a ponto de pensar que és um bom homem pelos padrões convencionais. Mas preciso de saber que és um homem que tem limites que não ultrapassa, que escolhe a violência apenas quando todas as outras opções se esgotam. Eu tenho limites, disse ele. Não magoo crianças, não magoo inocentes, não tolero agressão sexual ou violência doméstica em nenhuma operação sob o meu controlo. E não lido com tráfico humano, drogas que visam crianças ou qualquer coisa que explore os vulneráveis. Ele fez uma pausa. Tudo o resto é negociável, dependendo das circunstâncias. Isso não é exatamente reconfortante, é a verdade, que foi o que você pediu. Ele aproximou-se, perto o suficiente para que eu pudesse ver o cansaço nos seus olhos, a tensão que ele carregava. Não vou fingir ser algo que não sou, agente especial. Dirijo uma organização que opera fora da lei. Às vezes, isso requer violência, mas não sou cruel por crueldade e não tenho prazer em causar dor. Estudei o seu rosto, procurando o monstro com quem me convenci de ter me casado. Em vez disso, encontrei um homem cansado, carregando o peso de escolhas impossíveis. O bebê chutou, eu disse abruptamente. Queres sentir?
A surpresa passou pelo seu rosto, seguida por algo parecido com esperança. Tens a certeza? Peguei na sua mão e coloquei-a onde o nosso filho tinha passado a manhã toda a fazer acrobacias. Quase imediatamente, um pontapé firme atingiu a sua palma. O suspiro agudo de Liam foi audível. Forte, murmurou ele, a mesma palavra que tinha usado antes. A sua mão permaneceu gentil, reverente. Meu Deus, Cersa, nós criamos esta vida. Eu sei, a minha mão cobriu a dele. Nós dois estávamos ligados à criança que criamos e estou apavorada com o tipo de mundo em que a estamos a trazer. Eu também. A admissão foi silenciosa, mas prometo-te que este bebê será protegido, amado, terá todas as oportunidades de escolher o seu próprio caminho, mesmo que não seja o que eu escolheria para ele. Os seus olhos encontraram os meus, e você também será protegida, quer decida ficar depois de ele nascer ou não. O momento prolongou-se entre nós, carregado de possibilidades. Então, o bebê deu outro pontapé, mais forte, e ambos rimos do entusiasmo. Definitivamente saiu a si, disse Liam, sorrindo, teimoso e determinado. Ou ao pai, que nunca lhe aprendeu quando desistir. Culpado. Ele retirou a mão com relutância. Devemos entrar. Estás de pé há muito tempo. Enquanto caminhávamos de volta para o elevador, com a mão dele pairando na minha cintura sem chegar a tocar, percebi que algo havia mudado. A parede que eu havia construído entre nós havia desenvolvido uma rachadura. Não grande o suficiente para chamar de confiança, mas o suficiente para deixar passar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, pudéssemos encontrar o nosso caminho para algo real. Algo construído com base na verdade, em vez da omissão, na escolha, em vez do medo. O bebê chutou novamente como se concordasse. O consultório do Dr. Chen tornou-se uma espécie de santuário nas semanas seguintes. Cada consulta trazia a certeza de que o bebê estava saudável, a crescer perfeitamente, felizmente inconsciente das complicações que envolviam a sua chegada ao mundo. 7 meses, disse o Dr. Chen, analisando o meu prontuário. Tudo parece estar bem. Como se sente? Como se estivesse a carregar uma bola de basquetebol, admiti. E dormir é impossível. O bebê é mais ativo entre a meia-noite e as 3 da manhã. O Liam mencionou que tem tido dificuldade em dormir. Ela tomou nota. Ele ligou ontem a perguntar sobre remédios seguros para dormir. Ele liga-lhe a perguntar sobre mim cerca de uma vez por semana, sempre com boas perguntas, geralmente coisas que ele mesmo pesquisou e quer confirmar. Ela sorriu ligeiramente. É incomum, a maioria dos futuros pais não se envolve tanto, especialmente na sua situação. A minha situação, um eufemismo educado para a mulher divorciada que mora com o ex-marido para proteção enquanto está grávida do filho dele. Ele tem sido atencioso, reconheci, às vezes de forma exagerada. Excessivamente como? Pensei nas últimas semanas. Como o Liam tinha começado a trabalhar principalmente em casa, com a porta do escritório sempre aberta se eu precisasse de alguma coisa. Como ele tinha começado a tomar o pequeno almoço comigo na maioria das manhãs, com silêncios confortáveis enquanto tomávamos café e comíamos torradas. Como ele tinha instalado um cavalete personalizado junto à janela, quando percebeu que eu me queixava de dores nas costas com o meu antigo. É mais difícil odiá-lo quando ele está a ser atencioso, disse finalmente. A expressão da Dr. Chen era cuidadosamente neutra. Quer odiá-lo? Seria mais simples. Mais simples nem sempre é melhor, especialmente quando se trata de coparentalidade. Ela pousou o tablet. Sim, vou falar como sua médica e como alguém que já viu muitas situações complicadas. Não precisas perdoá-lo pelo passado. Não precisas confiar nele completamente. Mas talvez queiras considerar que as pessoas podem mudar, especialmente quando motivadas da maneira certa. E se ele estiver apenas a fingir, a jogar um jogo de longo prazo, então vais descobrir. Já não és a mulher ingênua que se casou com ele. Estás mais forte, mais consciente. Dá crédito a ti mesma por isso. Saí da consulta a pensar nas palavras dela. Liam estava a jogar um jogo de longo prazo ou era realmente assim que ele era quando não se escondia atrás de mentiras por omissão? A pergunta foi parcialmente respondida quando voltei para a cobertura e encontrei o caos. Finn me encontrou no elevador, sua calma habitual substituída por tensão. Sra. O'Connor Cersa, temos uma situação. Liam está no escritório dele a lidar com isso. Mas a senhora deve saber que tipo de situação é. Murphy agiu. Atacou um dos nossos centros de distribuição esta manhã.
Levou 2 dos nossos funcionários. O seu maxilar cerrou-se. Ele está a exigir uma reunião esta noite. Um arrepio percorreu-me o corpo. Alguém ficou ferido? Ainda não, mas Murphy está a deixar claro que tem vantagem. Finn hesitou. Ele mencionou-te especificamente. Disse que sabe que as prioridades de Liam mudaram. Empurrei-o e fui em direção ao escritório do Liam. Encontrei-o ao telefone com uma voz fria e controlada que me causou arrepios. Diga ao Murphy que eu me encontrarei com ele. Local neutro, a minha escolha. E se algum desses homens for ferido antes da reunião, o acordo está cancelado e ele terá guerra. Ele desligou, ao notar-me na porta. Sua expressão imediatamente mudou para preocupação. Não devias estar aqui. O Finn contou-me o que aconteceu. Isto é por minha causa, não é? Isto é porque o Murphy é um bastardo oportunista que viu uma fraqueza e decidiu explorá-la. O Liam levantou-se contornando a secretária em direção a mim. Isto não é culpa tua, Sarah. Mas eu sou a fraqueza que ele está a explorar. Tu não és uma fraqueza, tu és... Ele parou, movendo a mandíbula. Tu és a minha prioridade. Há uma diferença. Liam, não podes ir a essa reunião. É obviamente uma armadilha. Estou ciente e é por isso que estou a tomar precauções. Ele apontou para o mapa detalhado, espalhado sobre a secretária, marcado com raízes e posições. Tenho 12 homens posicionados ao redor do armazém. Murphy sugeriu que Finn ficaria comigo, além de outros 4 que ficariam de guarda. E se não for suficiente, se Murphy não conseguir terminar o pensamento. A expressão de Liam suavizou-se. Ele estendeu a mão, parando um pouco antes de me tocar. Posso? Acenei com a cabeça e a sua mão pousou no meu ombro, quente e tranquilizadora. Faço isto há 15 anos, disse ele baixinho. Sobrevivi a coisas piores do que Declan Murphy. Vou sobreviver a isto. Não sabes disso. Não, ele admitiu. Mas sei que não vou deixar você e esse bebê sozinhos, o que significa que vou voltar dessa reunião, e Murphy vai entender que você é intocável. A certeza em sua voz deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, me aterrorizou. A maneira casual com que ele discutiu entrar no perigo, a suposição de que apenas Will poderia protegê-lo. Deixe-me ir com você, eu disse impulsivamente. De jeito nenhum. Murphy quer ter influência sobre você. Se eu estiver lá, isso tira o poder dele. Ele não pode ameaçar-me se eu estiver lá, em público, onde tudo o que ele fizer será testemunhado. Sarah, estás grávida de 7 meses. Não vais a lugar nenhum perto de Declan Murphy. A sua voz era firme. Isso não é negociável. Nem tu entrares sozinha numa armadilha. Nós olhamos um para o outro, num impasse. Finalmente, Liam suspirou. Não estou sozinho. Tenho pessoas boas a proteger-me. E tenho algo que o Murphy não tem. Uma razão para ter cuidado, para pensar 3 passos à frente. A mão dele moveu-se do meu ombro para acariciar suavemente o meu rosto. Tu e este bebê são a minha razão para voltar para casa em segurança. Confia em mim para fazer isso. Não quero perder-te, sussurrei, a confissão escapando-me antes que eu pudesse impedi-la. Algo feroz e terno cruzou o rosto dele. Não vais perder. Prometo. Ele partiu 1 hora depois, vestido com roupas escuras que o ajudavam a se misturar às sombras. Observei da janela enquanto o carro dele se afastava. Finn no banco do passageiro, 2 SUVs adicionais seguindo. As 4 horas seguintes foram uma tortura. Tentei trabalhar na minha encomenda de ilustração, mas a minha mão tremia demais para segurar o lápis com firmeza. Tentei ler, mas não conseguia me concentrar nas palavras. Finalmente desisti e fiquei a andar de um lado para o outro. Uma mão na minha barriga inchada, a outra a cerrar e abrir ritmicamente. A neve chegou por volta das 9, chamada por uma mensagem que eu tinha enviado em desespero. Ainda sem notícias? Perguntou ela, encontrando-me a andar de um lado para o outro no tapete da sala. Abanei a cabeça. O telemóvel do Finn vai direto para o voicemail. Não consigo contactar ninguém. Então, nenhuma notícia é uma boa notícia. Se algo tivesse corrido mal, já saberias. Ou estão todos mortos e não resta ninguém para me contar. Will, ela usou o nome que eu escolhi. Aquele que adotei quando fugi. Precisas de te acalmar. Este vestido não é bom para o bebê. Como se fosse combinado, o bebê deu um pontapé forte o suficiente para me fazer chorar. Esfreguei o local, murmurando desculpas. Não posso perdê-lo, disse baixinho. Achei que poderia.
Achei que tinha seguido em frente, que viver sem ele era o que eu queria. Mas sentada aqui à espera, sem saber, a minha voz falhou. Eu amo o Neve. Nunca deixei de amar. Só fiquei melhor a mentir a mim mesma sobre isso. Ela puxou-me para um abraço com cuidado com a minha barriga. Então, quando ele voltar, diz-lhe isso. E se ele não voltar? Ele vai voltar. Homens como o Liam O'Connor não desistem facilmente. O som do elevador a chegar fez o meu coração parar. Afastei-me da neve, movendo-me o mais rápido que o meu corpo grávido permitia em direção ao átrio. O Liam apareceu com um ar cansado, mas inteiro. Tinha uma contusão a formar-se no queixo e os nós dos dedos arranhados, mas caminhava com as próprias pernas. O Finn estava firme ao seu lado. Estás vivo! Respirei aliviada, o que me deixou tonta. Prometi que estaria. Os seus olhos encontraram os meus, suavizando-se. Então ele reparou no meu rosto manchado de lágrimas e no meu tremor. Ei, estou bem. Estamos todos bem. Atravessei até ele, sem me importar com Finn ou Neve a observarem, e pressionei a minha mão contra o seu peito, sentindo o seu batimento cardíaco forte e constante sob a minha palma. Estás ferido, principalmente o meu ego. O Murphy deu-me um bom soco antes de explicarmos os novos termos do nosso acordo. A mão do Liam cobriu a minha. As tuas mãos estão geladas. Eu estava preocupado. Notei que algo mudou na sua expressão. Tornou-se mais vulnerável. Sears, preciso de te dizer uma coisa. O que aconteceu esta noite, o que o Murphy disse, ele sabe o quanto tu és importante para mim. Ele percebeu que não és apenas a mãe do meu filho. És mais do que isso. O que lhe disseste? A verdade. Que se ele ou qualquer outra pessoa te tocar, não haverá negociações ou reuniões. Haverá apenas consequências. O polegar dele acariciou os meus nós dos dedos e que estou a reestruturar as minhas operações, afastando-me do lado violento das coisas, concentrando-me nos negócios legítimos. Olhei para ele. Vais deixar a organização. Não vou sair. Vou mudar de função. Passei 15 anos a construir um império. SA é hora de deixar que outros cuidem do dia a dia enquanto me concentro no que realmente importa. Família, operações legítimas. Construir algo que não tenha vergonha de passar para o nosso filho. Por minha causa, por tua causa, por causa deles. A sua mão livre moveu-se para a minha barriga. Porque estou cansado de viver num mundo onde as pessoas que amo são alvos. Por isso vou mudar esse mundo. Ou pelo menos o meu lugar nele. Finn limpou a garganta. Chefe, deve ir se limpar. Amanhã faço o relatório. Depois de Finn e Ness saírem, dando-nos privacidade, Liam e eu ficamos no átrio, ainda a tocar-nos, sem vontade de nos separarmos. Estavas a falar a sério? Perguntei sobre reestruturar tudo. Cada palavra. Já comecei o processo de promover pessoas em quem confio para lidar com a fiscalização e a distribuição, consolidando as participações legítimas sob um único guarda-chuva, criando distância entre as operações ilegais e a família. Ele fez uma pausa. Vai levar tempo, provavelmente anos, mas cansei de te colocar em perigo por causa dos negócios. Liam, não pode refazer toda a tua vida por minha causa. Não estou a fazer isso. Estou a refazê-la porque quero um futuro diferente. Um futuro em que o meu filho não cresça a perguntar-se se o pai vai voltar para casa depois de uma reunião. Onde a minha mulher... Ele parou de se corrigir. Onde não precisas de ter medo. A palavra mulher pairou entre nós. Eu devia tê-lo corrigido, lembrado que estávamos divorciados. Em vez disso, dei por mim a perguntar, e se eu também quiser esse futuro? A esperança brilhou nos seus olhos. Queres? Ainda não sei, mas estou disposta a considerar. Dei um passo para trás, precisando de espaço para pensar com clareza. Preciso de tempo, Liam. Tempo para ver se essa mudança é real. Tempo para acreditar que você está falando sério. Quanto tempo? Até o bebê nascer. Vamos nos concentrar em ser bons copais primeiro. Depois, Otoshi, pois podemos discutir o que vem depois. Não foi um compromisso, mas também não foi uma rejeição. E pelo sorriso que cruzou o rosto de Liam, ele entendeu isso. Posso aceitar isso, disse ele suavemente. 2 meses se passaram num borrão de consultas médicas, preparativos para o quarto do bebê e a estranha domesticidade que havia crescido entre nós. Liam manteve a sua palavra sobre a reestruturação.
Observei-o delegar, recuar, escolher caminhos diferentes dos que teria escolhido antes. E observei-me a apaixonar-me cada vez mais pelo homem em que ele estava a tornar-se. Com 39 semanas de gravidez, eu estava infeliz. Tornozelos inchados, dores constantes nas costas e um bebê que parecia determinado a usar as minhas costelas como um trepa-trepa tornavam cada dia uma provação. Tenha certeza de que não quer saber o sexo? Perguntou o Dr. Chen durante o que seria a minha última consulta antes do parto. Última chance. Olhei para Liam, que me acompanhara a todas as consultas no último mês. Ele deu de ombros. A decisão é sua. Surpreenda-me. Decidi que já tínhamos esperado tanto tempo. Naquela noite não consegui dormir. O bebê estava particularmente ativo e algo parecia diferente. Uma dor baixa e persistente que poderia ser um desconforto normal da gravidez ou o início do trabalho de parto. Encontrei Liam na biblioteca a ler um livro sobre cuidados infantis à luz de uma lâmpada. Ele olhou para cima quando entrei, imediatamente preocupado. Não consigo dormir. Não consigo ficar confortável. O bebê está a fazer ginástica. Sentei-me cuidadosamente na cadeira à sua frente. O que estás a ler? Ele mostrou-me a capa. Um guia sobre o desenvolvimento do primeiro ano. Estou a tentar certificar-me de que sei o que estou a fazer. Não quero estragar tudo. Serás um bom pai, disse com certeza. Já estás a meio caminho, apenas a meio caminho. Ainda não mudaste nenhuma fralda. É aí que começa o verdadeiro teste. Ele riu, colocando o livro de lado. É verdade. Embora tenha praticado com a boneca que o Dr. Chen me deu, estou a ficar bastante bom a embrulhar o bebê. Sentamo-nos num silêncio confortável, do tipo que desenvolvemos ao longo de meses de coabitação. Lá fora, a cidade brilhava, ainda acordada, ainda em movimento, enquanto nós existíamos nesta bolha de silêncio. Liam, eu disse baixinho. Posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Tu te arrependes? Reestruturar tudo, afastar-te da organização, tu construíste aquele império. Foi o trabalho da tua vida. Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Eu me arrependo de ter perdido-te para perceber o que realmente importava, mas não me arrependo da escolha em si. O império ainda está lá, só que agora está em melhores mãos. Mãos que não são as minhas, o que, honestamente, é um alívio. Pareces mais leve, observei. Menos sobrecarregado. Estou. Acontece que, quando não estás constantemente a gerir operações criminosas e a tomar cuidado com os rivais, tens mais energia para coisas como ler livros infantis e aprender a enrolar bebês em panos. Ele sorriu. Descoberta chocante. Outra cólica me atingiu, mais forte do que antes. Estremeci, respirando fundo. Videntes. Liam levantou-se da cadeira num instante. O que se passa? Nada. Provavelmente são apenas contrações de Braxton Hicks. Mas, mesmo enquanto dizia isso, senti um estalo distinto seguido de umidade. Olhei para a poça que se formava na cadeira muito cara do Dr. Chen. Oh, as minhas águas rebentaram. Para um homem que passou 15 anos a lidar com situações de crise com uma calma fria, a reação de Liam foi quase cômica. Ele empalideceu, depois leu, depois começou a pegar itens aleatórios. Uma almofada, o livro do bebê, o meu copo de água. Ok, nós nos preparamos para isso. A mala para o hospital está perto da porta. O carro está na garagem. O Finn está de plantão. Ele estava falando mais consigo mesmo do que comigo. O número do Dr. Chen está programado. Nós temos um plano. Liam. Esperei até que ele olhasse para mim. Respire. Ele respirou fundo, visivelmente se concentrando. Certo. Respirar. Como é que estás tão calmo? Porque um de nós tem de estar. E aparentemente não vai ser o antigo senhor do crime. Levantei-me com cuidado, sentindo outra contração a surgir. Provavelmente devíamos ir agora. A viagem até o hospital foi surreal. Liam mantinha uma mão no volante e a outra segurando a minha, enquanto Finn conduzia a uma velocidade que era tecnicamente legal, mas por pouco. As contrações estavam a ocorrer regularmente agora, com intervalos de cerca de 7 minutos, suportáveis, mas definitivamente reais. Estás a ir muito bem, Liam continuava a dizer com a voz tensa. Continua a respirar. Estou a respirar. Você é quem parece que vai desmaiar. Estou bem. Outra contração atingiu-me. Apertei a mão dele com tanta força que ele estremeceu.
Ainda bem, totalmente bem. A minha mão não precisa desses ossos. Apesar da dor, ri-me. A doutora Chen encontrou-nos na entrada privada do hospital com uma expressão calma e profissional. Bem na hora. Vamos acomodá-la. As 12 horas seguintes foram um borrão de dor, exaustão e momentos de ternura surpreendente. O Liam nunca saiu do meu lado, segurando a minha mão durante as contrações, limpando a minha testa com panos frios, murmurando palavras de encorajamento quando eu tinha a certeza de que não aguentava mais. És a pessoa mais forte que conheço, disse ele durante uma contração particularmente brutal. Fugiste de mim, construíste uma nova vida, sobreviveste sozinha durante meses. Isto não é nada, isto não é nada, ofeguei. Isto é terrível. Por que é que eu concordei com isto? Porque querias o nosso bebê. Lembra-me disso quando eu estiver a gritar contigo mais tarde. Vou anotar. Às 3h47 da manhã. Depois do que pareceu uma eternidade, o Dr. Chen disse as palavras que eu estava desesperada para ouvir. Mais um empurrão. Está quase lá. Empurrei com toda a força que me restava. E então, finalmente, a pressão diminuiu, substituída por um som que fez o meu coração parar e recomeçar. O choro de um bebê. Forte e indignado. É um menino, anunciou o Dr. Chen, colocando o pequeno pacote que se contorcia no meu peito. Parabéns, um menino, o nosso filho. Olhei para o rosto minúsculo, dominada por um amor tão intenso que me tirou o fôlego. Ele tinha o cabelo escuro do Liam e o meu nariz, e os seus olhos estavam bem fechados enquanto chorava, descontente por ter sido expulso do seu lar confortável. Olá, pequenino, murmurei. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Sou a tua mãe. Esperei tanto tempo para te conhecer. O Liam estava ao meu lado, com uma mão no meu ombro e a outra tocando suavemente o punho minúsculo do nosso filho. O seu rosto estava molhado de lágrimas. Ele não se preocupou em esconder. Ele é perfeito, sussurrou. Sears, ele é absolutamente perfeito. Depois de a equipa médica terminar os exames e limpá-lo, uma enfermeira colocou o nosso filho nos braços de Liam. Observei o meu ex-marido, o homem que controlava um império criminoso com precisão fria, segurar o nosso bebê com uma ternura tão cuidadosa que algo no meu peito se partiu. Olá, amiguinho, disse Liam suavemente. Sou o teu pai e prometo que farei tudo ao meu alcance para ser digno desse título. O choro do bebê acalmou, o seu pequeno punho envolvendo o dedo de Liam com uma força surpreendente. Ele conhece-te, observei, exausta, mas satisfeita. Claro que conhece. Tenho falado com ele há meses. Liam olhou para cima, encontrando os meus olhos. Sá, obrigado por me dar isso, por me deixar fazer parte disso. Tu fazes parte disso, és o pai dele. Eu sei, mas podias tê-lo mantido longe de mim. Podias ter fugido quando descobriste que estavas grávida. Em vez disso, deste-me a chance de ser melhor, de ser alguém digno de ser pai dele. Ele sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, nosso filho ainda nos braços. Não vou desperdiçar isso. Observei-os juntos, pai e filho, ambos com a mesma expressão séria, apesar do bebê ter apenas 1 hora de vida. O amor e a exaustão tornaram-me imprudente. Liam M., nunca deixei de te amar. Estava zangada e assustada e convencida de que tinha feito a coisa certa ao ir embora, mas nunca parei de te amar. Ele ficou muito quieto. Deixa-me terminar. Empurrei-me ligeiramente para cima, ignorando os protestos do meu corpo. Não estou a dizer que voltemos a ser como antes. Não podemos. Muita coisa mudou. Mas talvez possamos tentar construir algo novo, algo honesto, algo real. Tens a certeza? A sua voz era cautelosa. Esperança misturada com descrença. Não precisas de dizer isto agora. Acabaste de dar à luz. As tuas hormonas não têm nada a ver com isto. Tenho pensado nisto há semanas. A ver-te mudar. A ver-te com o bebê. A perceber que o homem por quem me apaixonei ainda está lá. Só que agora é mais honesto. Estiquei a mão para Abdiri. Quero tentar novamente, Liam. Se tu quiseres. Se eu quiser. Ele riu com um som ligeiramente abafado. Sá, tenho esperado que dissesses isso desde o dia em que partiste. Sim, meu Deus. Sim, vamos tentar. Vamos construir algo melhor. O nosso filho escolheu aquele momento para fazer um pequeno som de protesto, lembrando-nos que ainda estava lá. Ainda era o centro dos nossos mundos.
Como devemos chamá-lo? Liam perguntou, olhando para o pacote nos seus braços. Eu pensei nisso durante meses, passando por vários nomes, rejeitando cada um deles. Mas olhando para ele agora, para o bebê que nos trouxe de volta, que representava possibilidades e segundas oportunidades. Um nome parecia certo. Posso dizer baixinho? Significa antigo ou duradouro em irlandês. O nome do pai da minha avó. O sorriso de Liam era brilhante. Ken O'Connor é perfeito. O jardim privado atrás da nossa nova casa, não a cobertura, um lugar menor, mais adequado para a vida familiar, estava cheio das pessoas mais importantes. Neve e o Dr. Chen estavam juntos perto dos canteiros de flores que eu havia projetado, conversando baixinho. Finn observava a uma distância respeitosa. Velhos hábitos são difíceis de mudar. E no centro de tudo isso, Liam ajoelhou-se diante do nosso filho de 2 anos, ajudando-o a cambalear em minha direção com os anéis apertados nos seus punhos gorduchos. Vamos, amiguinho, Liam me encorajou. Traga-os para a mamã. Tian riu, os seus olhos verdes exatamente iguais aos do pai, brilhando com malícia enquanto tropeçava para a frente. Eu o segurei, levantando-o enquanto ele apresentava os anéis com grande cerimônia. Bom trabalho, querido. Elogiei, beijando os seus caracóis escuros. Liam levantou-se pegando um anel da mão do nosso filho e colocando-o no meu dedo. Era simples, ouro branco com uma pequena esmeralda, nada parecido com o enorme diamante do nosso primeiro casamento. A segunda é de vez? Ele perguntou suavemente. Tecnicamente, a terceira. Mas sim, peguei o outro anel e coloquei-o na mão dele. Desta vez estamos a fazer tudo certo. Sem segredos, sem mentiras, apenas nós e a família que construímos. Ele beijou-me então, suave e docemente, enquanto Senna aplaudia e Neve tirava fotos. Renovamos os nossos votos diante das pessoas que sabiam toda a verdade, o bom, o mal e o complicado. Escolhemos um ao outro novamente, não por medo ou obrigação, mas porque aprendemos o que o amor realmente significava. Significava mudar. Significava honestidade. Significava construir algo real a partir dos pedaços quebrados do que existia antes. Quando Liam colocou Xian nos ombros e voltamos para casa, nós três juntos, eu soube que tínhamos conseguido. Não um final perfeito. Isso não existe na vida real, mas um começo real, construído sobre a verdade, testado pelo tempo e forte o suficiente para durar. O nosso filho ria, puxando o cabelo de Liam com os dedos pegajosos. Liam fingiu resmungar, mas não conseguiu esconder o sorriso. E eu pensei na mulher assustada que fugira de um mercado agrícola grávida de 6 meses, certa de que nunca mais confiaria em ninguém. Que aprendera, em vez disso, que às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer é ficar. Lutar por algo que vale a pena salvar. Escolher o amor mesmo quando é complicado. Especialmente quando é complicado.